Olá, amados, estamos aqui para mais um comentário do nosso estudo bíblico da nossa revista Multiplicação, nossa revista Red, e é a nossa última lição dessa revista hoje, a lição de número 13, com um tema muito polêmico, imposição de mãos, unção com óleo e implicações. É polêmico porque assim nós vemos nas redes sociais muitos cristãos debatendo esse tema, muitas vezes sem embasamento bíblico, simplesmente naquilo que tem visto tem visto que tem sido propagado nesse tempo. Hoje, que fique claro que nós falaremos aquilo baseado na lição, aquilo que a nossa denominação acredita, aquilo que a nossa denominação ela crê. E o nosso texto áureo está em Lucas capítulo 4, versículo 40, que diz assim: Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Hoje nós queremos, assim, conhecer a prática bíblica da imposição de mãos e da unção com óleo, perceber a importância dessas práticas na igreja neotestamentária, praticar e, como forma para praticar, quem pode exercer este ofício? Vejamos assim na prática. Os textos inspirativos estão em Atos, textos bíblicos inspirativos, Atos capítulo 19, 6, Hebreus 6, 1 a 2, Tiago 5, 14 a 15, e eu vou fazer assim a leitura. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Hebreus agora. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da destruição a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Agora, Tiago, entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unja com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Que o Eterno nos guie, nos ilumine, assim, nesse assunto de hoje, e que possa abrir as nossas faculdades mentais para que entendamos, compreendamos as verdades bíblicas. Como eu já disse de antemão, aquilo que é um tema polêmico e nós vamos estar assim embasado naquilo que a nossa denominação acredita. Claro que baseado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. A prática, assim, as práticas de ungir e impor as mãos, elas eram muito comuns no Antigo e também no Novo Testamento. Tanto que o texto lido de escritor aos Hebreus, ele escreve aos leitores dizendo que isso faz parte dos rudimentos, dos ensinos elementares do Evangelho de Cristo e que os crentes, na verdade, deveriam prosseguir para alcançar a maturidade. Friso aqui mais uma vez, isso é um assunto assim para um cristão com maturidade para estar assim debatendo a respeito disso, compreendendo essas verdades, ou aqueles que estão assim à procura da maturidade cristã mesmo. Assim, particularmente, eu acredito que desde o início da fé já deve ser colocado isso para aqueles que vão se agregando à comunidade cristã, que ele nasceu de novo,
faz parte do grupo, de uma comunidade cristã, já deve saber essas verdades. Até para, posteriormente, não criar, assim, polêmica, é o que temos visto muitas vezes nas redes sociais. Mas vamos adiante. Talvez até discordaríamos hoje do escritor aos Hebreus, pelo fato de tantas pessoas fazendo assim, lambança com óleo. Unge o carro, unge a casa, unge o aparelho celular, unge o computador, unge o ventilador, unge tudo que encontra-se pela frente. Então, alguns, na verdade, hoje, alguns líderes poderiam, assim, até abrir uma empresa de importação de óleo de Israel, pois a venda de óleo ungido de Israel se tornou, assim, e também da água, né? Se tornou uma coisa, se tornou como se fosse um comércio, assim, trazem a água do Rio Jordão, o óleo ungido de Israel, e assim se torna uma fonte lucrativa nessa nossa sociedade que, infelizmente, de cristãos que, infelizmente, a cada dia conhece menos da palavra de Deus, porque querem uma coisa tão rápida, prática, e a verdade é que as pessoas, elas recorrem a, assim, sem fundamento, sem raiz na sua vida cristã, elas recorrem a qualquer situação. Nesse tempo mesmo que nós estamos vivendo de pandemia, nesse enfrentamento, quantas pessoas têm assim, abandonado a fé? Ah, meu parente contraiu o Covid. E aí, a tal coisa cura, tal coisa faz isso, tal coisa faz isso. Tem alguém que faz uma oração forte por telefone, tem alguém que faz isso e ele se adequa a isso e tá bom. Ou seja, olha, Jesus não está curando, então eu vou procurar outro caminho. Não é que Jesus não está curando, na verdade, é o desespero da pessoa, e se ela não tem embasamento, não tem princípios ali na palavra de Deus, ela recorre a qualquer coisa. Também nós encontramos um número considerável de cristãos que, assim, não conhecem o valor e o princípio da imposição das mãos e deixa de ser instrumento de transmissão de bênção por ignorarem, assim, a autoridade e o poder de Jesus que colocou em suas mãos. Diante dessas necessidades, e atendendo assim um pouco mais a respeito da prática da unção com óleo e da imposição de mãos, nós vamos assim nesse estudo abordar a base bíblica para a unção com óleo e para a imposição das mãos e quem pode ungir e impor as mãos sobre as pessoas. Vejamos o nosso primeiro tópico, que é a unção com óleo. A unção com óleo, lá no Antigo Testamento, ela tinha uma função específica que era consagrar, tornar algo sagrado a Deus. Contudo, nós podemos, assim, encontrar pelo menos 4 aplicações do óleo na Bíblia Sagrada. Lá em Êxodo 30, 22 a 23, nesse texto há 3 coisas que nós podemos observar. Primeiro, a unção, tratando assim da primeira aplicação, que é a unção sacerdotal. Todo objeto que recebesse ali a aplicação do óleo, ele pertenceria ao Senhor, seria sagrado, separado, no verso 27 e 29 de Êxodo. Nós não vamos estar lendo todos os textos, mas você vai anotando, fazendo a menção aí. Veja só, então, todo objeto que recebesse a unção, era levado ao templo, recebesse a aplicação do óleo, ele pertenceria ao Senhor, ele é separado ao Senhor. E hoje nós vemos as pessoas ungindo bens, objetos, e não tem ideia que está tornando aquilo sagrado a Deus.
acham simplesmente que estão abençoando seus bens. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina, certo? Assim, os objetos que eram consagrados, eles eram consagrados ao Senhor. Segundo os sacerdotes, eles deveriam receber essa unção que o definiria como consagrado ao Senhor. No versículo 30 e 32. E agora pertenceria ao Eterno, pertenceria ao Todo-Poderoso, ao El Shaddai. Neste caso, e com óleo, só os sacerdotes deveriam ser ungidos. Nenhum outro homem poderia ser ungido com o óleo sacerdotal. Ainda, o óleo não deveria ser assim replicado, está lá no verso 32 a 33 de Êxodo. Ou seja, não deveria ser feito nenhum tipo de óleo com essa mesma composição. Era uma composição específica para estar assim ungindo o sacerdote. É interessante ainda frisar que o salmista, lá no Salmo de número 133, o versículo 2, ele diz assim, se referindo à unidade do povo de Deus, né, no versículo 2, se referindo à unidade do povo de Deus, é como óleo precioso que desce, descendo em abundância sobre a cabeça, sobre a barba e as vestes de Arão. Arão era um sacerdote. Ainda, a respeito, assim, eu disse que são 4 as aplicações com óleo, específica lá no Velho Testamento, ainda, a unção de reis. Vamos encontrar Samuel ungindo tanto o rei Saul quanto o rei Davi como rei. Está lá em 1 Samuel, capítulo 10, 1 e também 16, 13. Aliás, Davi, ele recebeu 3 unções na casa do seu pai, Jessé, em Hebrom, para ser rei de Judá, e depois lá em 2 Samuel 2,4, em Hebrom novamente, para ele ser rei sobre todo o Israel. Esta unção separava alguém para o ofício de rei, consagrava alguém para uma missão específica, no caso para governar o povo de Deus. Assim, geralmente o sacerdote recebia a missão de ungir um novo rei. O caso lá de 1 Samuel 1, 32 a 33 e 2 Reis 11 a 12. Depois você confira os textos aí na sua casa. Ainda a unção como marca de hospitalidade. Era muito comum, assim, na Palestina, quando alguém recebia um hóspede, ele tinha o hábito de vir e ungir os pés daquele que se achegava. Lavava-se os pés e ungia os pés. Isso estava ligado à cultura da região. Lá em Lucas capítulo 7, 46, quando Jesus faz aquele seguinte questionamento, quando chega ali aquela mulher e unge os pés de Jesus. E aí, quando as pessoas começam, assim, os fariseus começam a questionar ela ter derramado um azeite tão caro, ali ele diz assim, entrei em tua casa e não me ungiste a cabeça com o óleo. Ainda, a unção medicinal, existia a unção medicinal. Encontramos o samaritano da parábola aplicando assim vinho para esterilizar o ferimento e óleo terapêutico, com um valor terapêutico, sobre o pobre viajante que havia sido assaltado, estava ali jogado à beira do caminho. É o texto de Lucas, capítulo 10, 34. Creio que deste contexto medicinal
que o óleo deveria ser aplicado de forma simbólica à unção dos enfermos, conforme lá em Tiago, capítulo 5, 14. Os discípulos, na missão que receberam ali de Jesus, ungiam os enfermos com óleo, conforme Marcos 6,13. A Igreja Católica Romana, a partir do século X, ela passa a usar essa unção e denomina-se extrema unção. É importante frisar aqui que isso é uma prática da Igreja Católica, a extrema unção. Nós, cristãos, batistas e independentes, nós não utilizamos esse tipo de unção, a extrema unção, aplicada em enfermos ali que estão à beira da morte para separá-los para a salvação. Segundo a Igreja Católica Romana, um enfermo que não pode mais expressar ali as suas confissões, então é uma forma de perdoar os pecados, a extrema unção, e fazer com que essa pessoa alcance a salvação. Nós sabemos que o único meio de alcançar a salvação é Jesus Cristo, a pessoa recebendo Jesus e ali ela recebe a salvação. Então a extrema unção não tem esse poder de fazer com que a pessoa, seus pecados são perdoados e ela alcance assim a salvação. E ela torna isso como um sacramento que vincula também as promessas e até mesmo a salvação a um rito exterior. E, assim, não cremos que seja um sacramento, nem que ajude essa pessoa a alcançar, assim, a salvação. Nós cremos apenas em duas ordenâncias, que o primeiro é instituída pelo próprio Cristo. Primeiro é o batismo nas águas, segundo é a ceia do Senhor. São nessas duas ordenanças que nós cremos. Contrário a isso, surgiu essa nova ordenança. Não acreditamos. Esse é um novo sacramento. Não cremos dessa forma. Convém lembrar que os cristãos, a partir do Novo Testamento, têm uma unção especial e está acima, está acima de qualquer outro tipo de unção. Isso é importante frisarmos aqui. 1 João 2,20 e 2,27. Antes de adentrarmos ao segundo tópico, é importante nós frisarmos, eu já disse anteriormente, que é um assunto que é para ser debatido com muita maturidade, até porque nós temos amigos que partilham de outra denominação e às vezes, mas na igreja do fulano de tal unge com óleo, na igreja do fulano de tal o tipo batismal é diferente, lá batiza por aspersão, por infusão, e aí, assim, criando polêmica e não permitindo criar vínculos de amizade, porque o seu outro colega seu de ministério faz parte desse tipo de situação. Então, assim, é importante trabalharmos isso com muita maturidade para que não venhamos ferir, que não entramos em debates teológicos com, às vezes, amigos de infância, porque faz parte. Eu falo por experiência própria. Tenho amigos de outras denominações e partilham de outros tipos de esses tipos de questões, me embaralhei aqui, mas acreditam de outra forma. Então, assim, que não venhamos criar debates em relação a isso e destruir uma amizade porque o nosso amigo, colega de ministério acredita de uma outra forma, certo? Aí já deixo claro aos meus amigos que acreditam
e que estará vendo esse vídeo, que a amizade é a mesma. Você conseguiu atingir os tipos, conseguiu assim distinguir os tipos de unção? A unção assim, a unção sacerdotal, a unção de reis, a marca de hospitalidade e a unção medicinal. Você conseguiu distinguir? Ficou bem claro, bem esclarecido? Porque nós entendeu? Porque nós evangélicos não praticamos assim a extrema unção, certo? Vamos ao nosso segundo tópico, que é a imposição das mãos. A imposição das mãos também é uma prática que nós encontramos desde o Antigo Testamento. Impor as mãos tem a ver com a transmissão de bênção, a ver assim com a transmissão de bênçãos espirituais que nós temos recebido para outras pessoas. Você possui, você transmite ao impor as mãos para outras pessoas. É como se nós estivéssemos canalizando ali bênçãos, dons e responsabilidades também. Vamos observar em quais situações nós encontramos a imposição das mãos. Para transmitir bênção, nós temos lá em Gênesis, capítulo 48, 11 a 20, que diz ali os patriarcas, você observa os patriarcas abençoando ali, que abençoava seus descendentes através da imposição das mãos. As bênçãos e promessas de Deus para Jacó foram transmitidas aos seus descendentes. Para transmitir autoridade, Números 27, 18 a 20. Neste contexto, nós vamos encontrar ali Moisés impondo ali as mãos sobre Josué e transmitindo autoridade, transmitindo responsabilidade ali para Josué, que seria o sucessor de Moisés, que era o seu discípulo, a fim de capacitá-lo, de continuar, que ele pudesse dar essa continuidade à obra iniciada por Moisés, para que pessoas recebam o batismo com o Espírito Santo. Atos 19, 6, nós encontramos ali o apóstolo Paulo orando e impondo as mãos para que os discípulos recebessem ali o batismo com o Espírito Santo. Para curar enfermos, Marcos 16, 18, a parte B, nas últimas instruções de Jesus aos seus discípulos, o mestre lhes diz que um dos sinais que seguiriam aqueles que creram, os crentes, é a cura dos enfermos pela imposição das mãos. Vemos ainda para transmitir um dom espiritual, 2 Timóteo 1,6. Ali o apóstolo Paulo diz ao seu discípulo Timóteo que não deve ignorar o dom que recebeu com a imposição de mãos. E ainda, aqui no próximo, eu ia falar, antecipar, mas já no próximo tópico está aqui. Para separar para o ministério, Atos 6, 6 e 1 Timóteo 5, 22. Nestes dois textos, nós temos assim a referência da imposição de mãos como marca de separação para o ministério. E sendo que em 1 Timóteo 5, 22, o apóstolo Paulo, ele faz uma recomendação que ele não precipitasse ali ao separar alguém para o ministério. Era isso que eu queria antecipar, mas já estava no próximo
tópico. Às vezes o pensamento acelera e a gente quer antecipar. Então, estava dizendo para que ele não pudesse separar ninguém precipitadamente, não vai colocando a mão em qualquer um, não vai ungindo para evangelista, para diácono, para presbítero, não vai ungindo qualquer um, não. Não faça isso, não separe ninguém precipitadamente. Ninguém para o ministério. Ele pede ainda que ele seja cuidadoso, zeloso, antes de impor as mãos e separar alguém para a função ministerial. Geralmente, quando vai separar pessoas para o ministério na nossa igreja local e ali passar pelo processo de treinamento, assim, passou pelo período, pelo processo, ali o treinamento, e geralmente eu falo, olha, por mais que já passou pelo treinamento, não tem característica, não tem. E aí, meu esposo, que é o pastor presidente, eu falo, cabe a você, mas não tem, e sou eu que dou o treinamento, a capacitação, eu falo, não tem característica de que será um obreiro. Portanto, nós encontramos a imposição de mãos por toda a Bíblia e sempre ligado à transmissão de alguma bênção, de algum dom ou de consagração para alguma tarefa. Você, assim, tem praticado a imposição de mãos para declarar em íntima ligação com Deus, bênção para seus filhos, para orar pelos enfermos? Você tem essa prática? Porque você como mãe, você pai, você mãe que me ouve, é muito importante você impor as mãos sobre os seus filhos ali e abençoá-los. Há um poder abençoador em suas mãos. Você transmite ali para esse seu descendente as bênçãos espirituais para ele. Então, se você não tem, tenha o hábito de ir impor, mas já cresceu. No domingo eu transmiti uma mensagem às irmãs e eu disse isso, olha, por mais que já está crescido, chama, coloque as mãos sobre os seus filhos, sobre os seus netos, bisnetos e abençoa. Ali transmita a bênção do Senhor, imponha as mãos mesmo sobre os seus filhos, transmitindo as bênçãos do Senhor para eles. Vamos ao nosso terceiro tópico. Quem pode ungir e impor as mãos? Essa também é uma questão muito polêmica. Quem sabe esse seja assim o ponto mais espinhoso, pois afinal tanto a unção com óleo quanto a imposição de mãos tem base bíblica para a prática. Mas a pergunta em cuja resposta não encontramos consenso, diga-se de passagem, é: quem pode ungir enfermo com óleo? Quem pode praticar assim a imposição de mãos? Vamos por parte. Primeiro, em relação à unção com óleo. Creio assim que, embora todos os discípulos tenham recebido ali autoridade para orar sobre os enfermos, a unção com óleo ela está restrita ali aos presbíteros, aqueles que foram separados a uma função de diaconia, de serviço. Isso tomando estamos com base no texto de Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros. É importante frisar que quem deve tomar a atitude de chamar é o enfermo, né? O enfermo chama para que vá lá o presbítero e esteja orando, esteja impondo as mãos. Aqueles que foram separados a uma função de diaconia e serviço na obra de Deus. Cabe aqui, vamos abrir um parêntese, queridos, não é assim que
A unção com óleo vai estar curando. Atentamos ao texto, a oração da fé curará o doente. Lá não está assim. E a unção com óleo vai curar o doente. Não está falando isso. A unção da fé curará o doente, o enfermo, certo? Então, tenhamos maturidade para compreender o texto sagrado. Convém destacar também que não é assim, o óleo, não é o óleo em si que cura o doente. Então, é a oração da fé. Porque muitas pessoas já estão tão apegadas à questão do óleo que ela quer que derrame o óleo sobre, mas o óleo é para os enfermos, entendamos isso. Já falamos isso anteriormente. Unge o ventilador, unge a casa, unge isso, unge aquilo, unge. Olha, a unção com óleo é para os enfermos, é para os doentes. Então, e as pessoas às vezes estão tão apegadas que ela acredita que o óleo que cura. Mas não é isso que diz o texto. O texto diz que é a oração da fé que curará o doente, que salvará o doente. Não temos também no Novo Testamento nenhuma referência para ungir com óleo quem está sendo ordenado ao ministério. Convém lembrar que nós não estamos assim, no Novo Testamento, nós falamos, mas pastora, você já não falou lá sobre a unção, mas isso no Velho Testamento, que a unção para os sacerdotes, ali a unção para reis. No Novo Testamento, nós não vemos esse derramar com óleo sobre aquele que está sendo separado para o ministério, seja para o ministério pastoral, seja para ser um evangelista, um presbítero, um diácono, e assim sucessivamente. Os outros nomes nós não fazemos menção assim, que nossa denominação também não vê essa situação do apóstolo e assim sucessivamente, mas não vamos fugir do contexto, tá? Então, esse derramar com o óleo, queridos, não aparece no Novo Testamento, esse derramar com óleo sobre aqueles que estão sendo ordenados ao ministério. Só a imposição de mão das mãos é suficiente para separar, assim, o obreiro para a função que ele vai exercer, certo? Então, não encontramos embasamento bíblico para derramar o óleo. Tem gente que derrama ali um litro de óleo na cabeça daquele que está sendo ordenado ao ministério. Em questão da imposição de mãos, não há qualquer restrição, salvo na separação para funções ministeriais. Impor as mãos sobre os enfermos não é somente para pastores e obreiros assim. Todos os crentes têm essa autoridade de impor as mãos e orar para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão precisando de um afago naquele momento, de serem acolhidos e orar para que ele possa ser assim, que ele possa assim se livrar daquele mal que se instalou na vida daquela pessoa. Então, não está restrita a oração com imposição de mãos, mas eu quero aqui ressaltar, nós já falamos isso em lições anteriores, depois você pode buscar aí, não me lembro a qual, mas já falamos nas lições anteriores, que é necessário o quê? Ter uma vida no altar, uma vida de oração, uma vida ali de intimidade com o Senhor, para que você possa estar utilizando o nome do Senhor, certo? Então é uma questão até de honra em relação ao Todo-Poderoso, em relação ao Eterno. Se a pessoa não tem uma vida no altar e ela vai ali estar direcionando, é um pouco complicado. Deveríamos praticar
Mais isso, essa a questão da imposição. Então, eu só abri um parêntese aqui para frisar essa questão. Também nós deveríamos viver de tal maneira o que? Transbordando no Espírito, a ponto de que quando impuséssemos as mãos, as pessoas realmente recebessem ali o batismo com o Espírito Santo, aqueles que estão sedentos. Quanto à imposição das mãos para o ministério, nós encontramos já tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento essa questão ali, a liderança sendo estabelecida por Deus. Em Atos 6, a igreja ela participa da escolha dos diáconos, mas leva e apresenta esses candidatos aos apóstolos que assim impõem as mãos. Vamos continuar, não deixei nenhum copo com água aqui próximo, mas vamos lá. As mãos e os separam para, esse impor das mãos e separa para o ministério. Você pode ver isso lá em Atos 6, quando houve ali a separação dos diáconos para o ministério. Não era lícito, diz ali os apóstolos, que eles continuassem servindo às mesas, porque a comunidade cristã havia aumentado, então requeria mais pessoas para o serviço de auxiliar às mesas, que era cuidar das viúvas, estar tendo um cuidado que, assim, na atualidade entende-se que esse é o cuidado diaconal. É o diácono que faz esse tipo de cuidado. Quem está precisando de algo, cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos, cuidar da parte da igreja, os necessitados, atender os necessitados da igreja. Enquanto os pastores, eles ficam ali incumbidos de cuidar da parte espiritual, da preparação da palavra, cuidar de elaborar as mensagens e transmitir à comunidade cristã. O apóstolo Paulo, ele recomenda que, assim, impunha as mãos, que não impusesse as mãos precipitadamente a ninguém, ou seja, não se precipite separar alguém para o ministério. Mais uma vez, essa questão de ressaltar aqui, né? 1 Timóteo 5, 22, ter esse cuidado de separar alguém, porque uma vez separado, queridos, não tem como revogar, né? Não tem como revogar. Agora, eu não quero ser mais diácono, eu não quero ser mais... Você colocou a mão no arado, não deve olhar mais para trás. Uma vez e para sempre será. Não sei que suba de nível, né? Aplicação, segundo Tiago, a quem compete ungir os enfermos com o óleo? A quem? Nós já mencionamos isso, essa questão da unção com óleo, os presbíteros da casa de Deus, certo? Na questão, ali a função pastoral mesmo, aquele que está diante do pastorato. Mas a unção com óleo, agora impor as mãos e orar, qualquer um pode, desde que tenha uma vida no altar separado no nome de Jesus. É muito importante, queridos, já estamos concluindo, diante de tantas distorções que vemos em nossos dias, nós temos assim a visão bíblica de práticas importantes, tais como a unção com óleo e a imposição de mãos, que foi o que nós retratamos nessa lição. As confusões ou mau uso destes ensinos tem feito com que muitos cristãos e muitas igrejas não pratiquem a unção com óleo e a imposição de mãos corretamente. Que sejamos transmissores das bênçãos de Deus para nossas famílias, para aqueles que tanto precisam de um toque de cura, de restauração,
que façamos tudo com decência e ordem. Então, assim, você hoje compreendeu que você pode estar orando pela sua, impondo as mãos sobre a sua família, sobre seus filhos, seus netos. Faça isso. Ore em nome do Senhor Jesus, imponha-lhe as mãos e abençoa. Seja um transmissor de bênção na sua casa, na sua família. Seja esse transmissor da bênção de Deus. Nós queremos orar com vocês, eu espero que tenha, assim, ficado esclarecido, que não haja distorção, que não haja confusão, amém? Mas que esteja claro em sua mente aquilo que nós tratamos hoje a respeito da imposição de mãos e a unção com óleo. Amém? Pai, neste momento nós oramos a Ti, pedimos a Tua graça, pedimos a Tua unção. Senhor, possa nos abençoar ricamente. Venha com a Tua mão poderosa, nos auxiliando, nos esclarecendo, ó Espírito Santo de Deus. Abençoe esta que nos assiste, que nos ouve, que ele possa ser um transmissor de bênção no seu lar, na sua casa, na sua família, impondo-lhe as mãos sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre aqueles que o cercam. Que cada um, ó Pai, possa colocar a mão no arado, como homem, mulher de Deus, e não olhar para trás, seguir em frente, sabendo que o Senhor é o Todo-Poderoso, que um dia nos recompensará. Amém? Deus abençoe a sua vida, fique na gloriosa paz do Senhor Jesus. Não esqueça, todas as quartas-feiras nós estamos aí com a ministração no nome de Jesus, postando um vídeo, também na sexta-feira o estudo bíblico. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Se abençoou a sua vida, abençoa a vida de outras pessoas também.